me conte, como é que você colocaria um bebê em Wicked pintado de verde, por exemplo? Pra uma cena que dura de 15 acho que dá uns 15 segundos. Você ia pintar um bebê real de verde pra colocar no palco? Não ia, Não entendeu? dá, né? Ainda mais que tem que ser um bebê tipo tamanho recém-nascido. Pega do jeito que dá, porque tem que durar aquele tempo exato. Não tem como fazer isso com um bebê de verdade. É muito... Eu amo estar com as bonecas dentro de um musical. Afinal de contas, eu faço teatro musical, né? Então, pra mim, eu fico tipo... Ai, é um pedacinho de mim que está dentro de uma produção. Mesmo que não seja como atriz, eu tô dentro da produção de alguma forma, sabe? Com a minha boneca. Você já deve ter ouvido falar em Bebê Reborn. Mas você sabia que produzir bonecos hiperrealistas é uma arte e que essas bonecas são muito utilizadas em filmes, séries e espetáculos que precisam de bonecos muito pequenos em cena? No Ali a Gente Conversa de hoje, eu tô recebendo uma pessoa muito especial. Ela divide o tempo entre vida de atriz, mãe de pet, artista reborn e colecionadora. Criadora da página Little One Dolls, produz bonecas hiperrealistas há 5 anos e é a artesã das bonecas das versões brasileiras dos musicais Wicked e Matilda. Ela é Vivi Lourenci. Tudo bem, Vivi? Tudo bem, você? E pra começar, vamos logo assim na lata começar uma pergunta aí pra todo mundo entender, pra todo mundo ficar no mesmo lugar. O que é um bebê reborn? Um bebê reborn, uma boneca reborn, né? É uma boneca que se assemelha muito a uma criança de verdade, né? Então, a gente tem bonecas desde prematuras, recém-nascidas, até as bonecas hoje em dia têm até tamanho 6 anos. Então, realmente tem bonecas de várias idades, vários tamanhos, e elas são muito similares a um bebê e uma criança de verdade. Por isso vem o termo reborn, que é renascer. Muito legal. Essa de ter bonecos até 6 anos eu nunca tinha visto. São raros. São raros os modelos, mas existem uns 3, 4 modelos de tamanho 6 anos por aí, que eu conheça pelo menos, talvez tenham mais, mas eu acho que tem uns 4. Hoje em dia tem artistas, escultoras, né, fora do país, que têm feito bebês, bonecas, né, porque daí não é mais um bebê, maiores, porque tem tido uma procura grande de colecionadoras que querem bonecas de tamanho maiores, entendeu? Então, elas chegam a 1,10 m e coisas do tipo, assim, realmente são bem, bem grandinhas. Aquelas Eliana de antigamente, a Xuxa, que a gente... daquele tamanho. Muito legal. E arte reborn é a mesma coisa ou tem outras coisas que fazem parte da arte reborn? Então, além de ser são as bonecas realistas e tal, usadas como brinquedo e usadas como item de colecionador, a arte reborn está inserida também, como você falou, em espetáculos e filmes e séries. Então, não é só uma arte que as pessoas estão vendo como brinquedos e itens colecionáveis. Ela é usada em outras coisas também, inclusive em terapias para pessoas com Alzheimer e coisas do tipo. Mas legal. É uma arte no geral. Muito bom. Então agora todo mundo já está situado, porque alguém pode chegar aqui curioso, sem saber o que é o tema. Então a gente já deu essa situada para todo mundo saber do que a gente está falando. Mas aí agora, então, eu quero saber um pouco da sua história. Quero que você me fale um pouquinho sobre você, fale um pouquinho quem é Vivi Lourenci e como que você chegou, pode contar toda a sua história, até como que você chegou a se tornar uma artista que produz as bebês reborn. Certo, vamos lá, que a história é longa. Bom, eu tenho 30 anos, então são 30 anos de história, mas eu vou dar uma resumida, que senão vai muito porque tempo. A gente só tem 1 hora. Então, vamos lá. Eu comecei em artes, em geral, muito pequena. Com 3 anos eu já entrei em balé, pintura, musicalização, logo em seguida. Aí eu entrei depois com 6 anos no teatro, que é o que eu faço até hoje também.
ao longo dos anos eu fui mudando de modalidade de dança, inserindo além do balé o jazz, o contemporâneo, e assim fui indo crescendo sempre na dança, no teatro, gostando de pintar, de desenhar, mas acabei parando essas formas de arte, porque tinha que escolher o que fazer. Depois, quando chegou a hora de vestibular, escolher o que eu ia fazer da minha vida. Um pouquinho antes, na verdade, com 15 anos, eu entrei no meu primeiro curso profissionalizante de teatro aqui em Curitiba, porque eu sou aqui de Curitiba. E depois que eu entrei, com 15 eu entrei no curso de teatro, com 18 mais ou menos, né, 3 anos, eu saí desse curso profissionalizante, já com meu DRT, e já estava cursando 2 graduações quando eu saí desse curso, né? Quando eu terminei, eu já estava cursando design de moda e tecnologia em produção cênica, pela PUC, pela Federal aqui de Curitiba, do Paraná, né? Quando eu resolvi, no meio do caminho, entrar numa aula de canto também, porque não estava bom o suficiente só isso. Aí eu entrei numa aula de canto e falei, cara, eu gosto tanto de juntar tudo isso, minha professora de canto me incentivou a fazer uma audição para entrar numa escola de teatro, num curso de formação aqui em Curitiba também. Então, como se não bastassem 2 faculdades, eu ainda entrei em mais um curso de formação de teatro musical, tudo ao mesmo tempo, terminando todos os cursos, morei 3 meses fora, voltei, aí resolvi fazer uma pós-graduação em filmmaking, audiovisual, e quando eu achei que ia engrenar minha vida de atriz, com uma mistura de audiovisual, teatro musical, tudo junto, veio a pandemia. E aí o mundo parou, a vida parou e eu fiquei tipo, cara, eu sou atriz, cadê o palco, cadê a plateia, o que eu faço da minha vida? E conversava muito com a minha psicóloga também, porque eu tava morrendo de tédio e é isso. E aí eu resolvi que eu pesquisava e eu já colecionava bonecas desde muito nova. Eu tinha Barbie que eu tinha ganhado com 7 anos, que eu nunca tinha tirado da caixa, entendeu? Nossa. Então eu realmente colecionava e cuidava e gostava das bonecas e era coleção mesmo, não era item só pra brincar que eu tinha desde criança, eram itens que eu colecionava. Hoje? Tenho várias delas até hoje, as minhas Barbies. Enfim, e aí eu comecei a pesquisar como confeccionavam as bonecas Reborn. E também fui atrás de comprar a minha primeira, porque eu tava com um dinheirinho acumulado, né? De economias minhas, e falei, cara, agora eu acho que eu posso comprar. Tentei comprar uma vez num site, foi um golpe, entrei com processo. Acredite. Aí entrei com processo, recuperei o dinheiro, daí tentei de novo, aí outro golpe. Não, caiu 2 vezes no golpe. Caí 2 vezes em golpe, 2 sites diferentes. Então, por isso que a gente fala, quando você vai comprar um Reborn de site assim, dá uma olhada no Reclame Aqui, dá uma olhada se tem algum processo relacionado ao site e desconfie de valores muito baratos, porque boneca Reborn não é barato. São itens feitos artesanalmente uma a uma, então assim, demanda tempo, demanda material, pra gente é um item de se produzir caro. Então, eu na época não tinha tanta noção de tudo isso e fui nas mais baratas, mas com um preço que não era no meio do caminho. E aí caí em golpes. Acabei que falei, não vou desistir, eu vou ter a minha boneca. Fui atrás de uma artista aqui na minha cidade, que daí eu podia confiar, acompanhar o trabalho de perto. E aí ela realizou o meu sonho. E enquanto ela me mandava fotos do processo da confecção da minha boneca, eu falei, por que eu não aprendo a fazer isso? Porque eu quero ter uma coleção grande. Eu não posso ficar comprando um monte de boneca, porque é muito caro. E aí eu comprei um DVD, assisti o curso, que era em inglês, sem legenda, mas a gente assiste, a gente dá um jeito de entender ela, ver ela fazendo. É porque a gente fala inglês, mas não é tão fluente a ponto de você entender 100% um curso sem legenda, né? E provavelmente os materiais, os nomes técnicos, assim, você também não sabia, técnico, né? Nome de pincel, nome disso, nome daquilo, eu ficava tipo, tá. Eu via na imagem, tirava uma foto, porque eu tava vendo no DVD, né? Então eu tirava uma foto e depois entrei no mesmo site que eu comprei o DVD, que é um site específico de materiais Reborn, porque é isso, as bonecas Reborn são feitas com materiais próprios para elas não podem ser usados outros tipos de materiais de outras artes. Enfim, e aí
eu comprei os materiais que eu achava que eram certos, comprei um molde também lá pra fazer, e aí fiz todo o trabalho de pintura, implante em cima daquele molde e ia ficar com ela pra mim. Mas postei num grupo de colecionadoras no Facebook e uma menina que era de fora do país acabou que se interessou, eu nem sabia quanto cobrar pela boneca, inventei um valor, mas achei que ela não ia pagar, mandei o link de pagamento, ela foi lá e pagou. Nossa. Aí eu fiquei, tá, e agora o que eu faço com esse dinheiro? Aí eu falei, acho que isso pode ser uma profissão, não só um hobby de colecionar pra mim, de fazer pra mim. E aí eu abri minha microempresa, fiz um curso presencial e comecei a fazer as bonecas na pandemia. E lógico, legal, hein? continuei conciliando com minha vida de atriz, sempre. Mas durante a pandemia, o que eu mais fiz foram as bonecas, né? Não tenho o que fazer. Que legal. E você tem a sua boneca aí, a primeira boneca? Não Ah, tenho, ela porque a vendeu, né? primeira vendia. Ah, Eu é. tenho Verdade. a Não tem segunda que eu foto? fiz. A segunda. Ah, eu posso te mandar. Você me manda aí, a gente põe a fotinho, tá? Eu escrevi um livro, inclusive, sobre Art Reborn, e tem a Ah, foto da primeira boneca que eu fiz no livro. esse que Mas tá eu aí tenho a atrás é o segunda. livro? Esse aqui que tá atrás é o livro. Aham. Ai, mostra na câmera pra eu ver. A capa eu não quis por título. A capa é um rosto pintado. Atrás Nossa. tem ele sem pintura, né? Daí eu Uhum. quis fazer o coloridinho aqui na lateral, que eu acho Nossa. bonitinho. E aí dentro tem o título na orelha. Que Art lindo, Reborn de olha. A a Z. E aí é tipo um manual de instruções ou você tá contando a sua história? Na verdade, não, ele não é para você aprender a fazer uma boneca. É literalmente um alfabeto da letra A até a letra Z. Lógico que eu tirei algumas letras, tipo, tem até o Y. Y e o Z tem. E o Qual que eu X? tirei? Eu tirei o X, W, X, Y, Z tem uma letra aqui. Ah, o K? K. O Ah, K eu não tem tirei. K. Mas o resto das letras todas têm, são assuntos, cada capítulo é um tema. E é para quem não conhece, conhecer o tema, Ah, entendeu? que legal. Cada item fala uma coisa, por exemplo, ó, letra Z, que é uma letra mais aleatória, fala sobre os bebês que são zoomorfos, ou seja, Nossa. são as bonecas que são bichinhos, porque dá para fazer bichinhos reborn. Eu tenho Sério? aqui, inclusive, eu tenho um macaco que eu fiz para mim. Nossa. Nunca tinha visto. Então são os bichinhos que são os zoomorfos, entendeu? Pra ficar Então real mesmo. cada capítulo é um Gente, tema. que Cada demais. capítulo é um tema. Então é um livro para quem quer conhecer, ou para quem já conhece, mas ainda não conhece, não sabe tanto sobre o assunto, tem bastante Uhum. coisa. Para quem quer começar, tem dicas, mas não é para você aprender a fazer, não É pra este. Quem aprender o sabe universo do o Reborn. universo no geral, e tipo assim, Olha, sobre vendas, inclusive, não é uma coisa tão olha. fácil assim de Uhum. vender, né? Porque é um item Sim, caro. sim. É Então bem é um livro que específico, né? fala sobre, então é um item é um livro que fala sobre tudo que eu Nossa, que queria falar. legal. Inclusive a minha história tá aqui também, o que eu te contei tá aqui também. E o livro, pra quem quiser comprar o livro, tem em algum lugar? Tem. Eu tenho o link na minha bio do Instagram, tem Uhum. o link da página da editora, e na página da editora você consegue acessar para comprar, Legal. que tá à venda pela Wiclap, Uhum. o livro físico, tá à venda pela Amazon também, mas pela Wiclap, quem vai imprimir o livro físico, vale mais a pena por conta de ser uma produção brasileira. Quando você imprime, pega a versão impressa pela Amazon, ela fica mais cara porque eles imprimem lá fora e daí mandam, entendeu? Nossa. A Wiclap imprime aqui no Brasil, então fica um pouco mais barato. Mas tem o e-book pela Amazon, que tem muita gente que acaba preferindo o e-book, porque o e-book é 10, né? 9,90. Uhum. Então você compra o e-book, quem tem aquele Kindle. Como é que é o Sem nome limites. daquele? Isso, esse daí, você consegue baixar de graça daí o livro, inclusive. Ah, legal. Eu vou deixar o link também aqui pro pessoal Tá bom, que quiser comprar. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. tá Ai, bom. muito legal, hein? Tá empolgante nosso assunto. Esses dos Eu falo, né? Eu zoomorfos. falo Não, bastante mas também. é bom, assim que é bom. Esses zoomorfos aí eu nunca ouvi falar nisso, mas é bom porque a gente vai descobrindo coisas novas, né? Mas daqui a pouco a gente volta nesse assunto. Eu quero saber, as artistas que fazem as bonecas têm um nome específico? Artesãs? Como que a gente deve chamar as artistas?
A gente tem três nomes, que a gente fala mais. Artesã entra como um dos nomes, mas é o menos falado. Os mais conhecidos são artista reborn ou cegonha. A gente usa o termo cegonha, que é aquela ideia de que é a cegonha que traz o bebê pra... Sabe, que quando você conta a historinha pra uma criança muito pequena, ou pelo menos antigamente, quando você contava pra criança como é que um bebê vem ao mundo, você não ia contar como é que é realmente, né, pra uma criança muito pequena. Nem tem Então, cegonha antigamente... aqui no Brasil, nunca vi uma cegonha. Então, mas é o termo popular, né? Isso, é o termo do que a criança, daquele lúdico da criança, de que você vê em desenho e tal, que é uma cegonhazinha trazendo. Então a gente usa o termo cegonha também bastante. Ai, muito criativo, muito bom. E as colecionadoras, tem algum nome específico ou colecionadoras mesmo? Eu gosto de usar o termo colecionadora reborn. Legal. Tem as colecionadoras que gostam de se autonominar mamães ou mãe reborn. Eu, particularmente, nunca uso esse termo para falar de mim. Quando eu falo de mim, eu sou colecionadora reborn. Legal. Mas aí vai de cada uma. Agora é uma pergunta assim que acho que você pode ajudar quem tiver com essa dúvida. Como que você pode escolher a bebê reborn perfeita? Porque eu já vi que tem gente que quer fazer um modelo igual. Eu tenho até uma amiga, ela é criança ainda, mas quando ela nasceu, eles fizeram a bebê reborn com as medidas dela, tudo igual a ela, entendeu? E tem outras que escolhem de outros jeitos, né? Como que você acha que a gente tem que fazer para escolher a bebê reborn perfeita? Nossa, para começar, é bom sempre dar uma boa pesquisada e conhecer artistas. Tem as artistas que são muito famosas, que se você pesquisa no Google Bebê Reborn vai aparecer um monte de boneca dessas famosas, que elas têm site, às vezes tem loja e tal. Então tem as artistas que são muito famosas, mas eu, não vou citar nomes, mas eu particularmente, algumas das famosas, eu não curto a pintura delas. Elas são um nome porque elas estão há mais tempo no mercado. Mas eu, particularmente, acho que são pinturas mais simples. Então, eu acho que tem que ser feita uma pesquisa muito grande de artistas, tentar conhecer gente, ver se alguém que você conhece tem uma artista para te indicar. Não comprar dessas AliExpress, Shopee, Mercado Livre. Tem algumas artistas que fazem venda pelo Mercado Livre para poder parcelar. Mas aí tem que entrar em contato com o artista e ver se ela faz isso. Não vai direto no Mercado Livre comprar, porque daí elas são de qualidade inferior, uma pintura menos realista. Ou é golpe, né? Igual você. Ou é golpe. Por experiência própria. E né? No AliExpress e na Shopee, por exemplo, vende muita boneca que eles colocam como reborn, mas que elas são produzidas em fábrica. E aí tá errado de chamar de boneca reborn, porque boneca reborn é renascida uma a uma por uma artista. Porém, eles vendem como reborn porque às vezes é o mesmo formato de rosto, a mesma escultura, só que pintado por uma fábrica. E você percebe isso porque ela não tem quase detalhe, quase nenhuma cor, ela tem basicamente os tons de vermelho na boca, cotovelo, essas coisas assim. É por isso também que é mais barata, né? Exato. E elas têm o cabelo implantado por tufo, por uma máquina. É um tufão, assim, de cabelo. Tipo boneca que você compra em loja, que são tufos grandes de cabelo. Tipo a Barbie, que são tufos grandes de cabelo. Enfim, são bonecas que ficam mais baratas, mas que a pintura vai sair com o tempo, porque é uma pintura de fábrica, entendeu? Então, primeiro é você pesquisar artistas, tentar ver se alguém que você conhece tem uma artista para te indicar, aí olha o perfil do artista, vê se você gosta desse trabalho. Quando você quer fazer um bebê por aproximação de foto, que é o que a gente chama das bonecas que se parecem com bebês reais, eu faço, inclusive eu tenho uma minha e tenho uma da minha mãe, que eu fiz com base em fotos. A gente sempre pede, a gente artista, a gente pede, eu, no caso, de 3 a 5 fotos do bebê, se a mãe da criança, né, quer a boneca de olhos abertos, tem que ser foto da bebê acordada. Se a mãe quer a boneca de olhos fechados, tem que ser foto do neném dormindo. E fotos que mostrem muito bem o rosto do bebê. E quanto menor o bebê, mais variedades a gente consegue de modelos, digamos assim, que a gente consiga trabalhar em cima a pintura e o implante para ficar parecido. Quanto maior, menos modelos possíveis, então acaba que pode ser que não fique tão parecido. Mas as RN,
tipo que a gente fala de 45, 48, 50, até 55 centímetros, tem uma variedade muito grande. Então é muito fácil de deixar parecido, sabe? Legal. É muito possível. Então dá pra fazer, eu faço, adoro fazer, tô com uma pra fazer, inclusive. Gosto muito das aproximações de fotos, geralmente, nem sempre é pra criança, inclusive. Às vezes é a própria mãe que quer ter guardar, a recordação. Né? Isso. Ai, muito legal. Essa que eu tô fazendo agora é a avó que quer guardar a neta. Nossa. Então eu tô fazendo pra avó, a neta dela, neném. Ai, muito bonito, né? Verdade. Muito legal. E aí, das suas bonecas que estão aí atrás, elas são suas? Não. Só Você macaquinha. fez. A macaquinha, A macaquinha é minha. sua. A então macaquinha vai vender. Não, eu faço por encomenda, mas essa daqui Não, mas minha. essa é sua. Essa é a minha Rebeca, essa daqui. Elas têm, as que são minhas, eu dou nome. As que não são minhas, quando me perguntam, qual que é o nome? Eu falo o nome do próprio molde, que cada molde tem um nome, que é dado pela escultora, né? Então, essa daqui, por exemplo, que é a grandona, ela é a Magi, porque o nome dado pela escultora é Magi. Ela, inclusive, ela tá ou quase ganhando uma mamãe, que eu não sei se vai fechar ou não, a moça entrou em contato, mas eu ainda não tenho certeza. Mas se ela não fechar, ela vai por uma loja aqui de Curitiba que eu tenho parceria. Mas a Magi... Essa tá bem bonita, viu? Daqui dá pra ver, tá bem bonita. Ai, ela é linda, sou apaixonada nela também. Ela foi comigo dar entrevista no Pânico também. Essa daqui, ela legal. fez bastante sucesso. Aí tem uma loirinha que tá no cantinho aqui, que também é pra loja. Nenhuma dessas aqui é minha, só a macaquinha. E aqui atrás de mim tem uma que é de silicone, que é outro material daí. Aquelas ali tem o corpo de... É mole e ela não tem emendas, ela é toda juntinha. O macaquinho dá pra vocês verem certinho, ó, como é. Ela tem os membros e o corpinho é de pano, então você vê a emenda. E essas aqui não tem emendas, né? Ela é inteira, não tem nenhuma emenda, o molde é inteiro. E agora, vamos falar aí de um assunto muito legal, que é o assunto que eu te chamei por causa desse assunto. Sim, vamos falar. Agora que a gente já deu um belo panorama aí do universo Reborn, a gente já descobriu também que tem os zoomorfos, os animais, né, em formato de Reborn. E você também fez as bonecas para os musicais. E aí eu fui descobrir na sua biografia que a gente também tem bonecos para filmes, para séries, e muita gente não sabe disso. Eu mesma não... De filmes e séries eu já até tinha visto, mas de musicais, espetáculos, peças, assim, nunca tinha pensado. Que universo é esse das bonecas nesse universo cultural? Como que é isso? Me conta. É muito... Eu amo estar com as bonecas dentro de um musical, afinal de contas eu faço teatro musical, né? Então pra mim eu fico tipo, é um pedacinho de mim que está dentro de uma produção, mesmo que não esteja como atriz, eu tô dentro da produção de alguma forma, sabe? Com a minha boneca. Então é um universo que depende muito, logicamente, da necessidade de cada musical, né? Os 2 musicais que eu fiz tinham a necessidade de terem bonecas. Eles não vão colocar uma boneca em cena se não tiver um bebê na peça, né? Mas me conte, como é que você colocaria um bebê em Wicked pintado de verde, por exemplo? Então, Pra uma cena que dura de 15 acho que dá uns 15 segundos. Você ia pintar um bebê real de verde pra colocar no palco, não ia, entendeu? Dá, né? Ainda mais que tem que ser um bebê tipo tamanho recém-nascido. Nenhuma mãe vai ceder o seu bebê pra fazer isso, entendeu? E ainda mais uma temporada tão... Imagina, o bebê pode chorar, o bebê pode fazer qualquer coisa. O bebê tinha que estar pelado também, porque é o parto do bebê. E sabe, corre risco também, né? Na manipulação. Não tem assim, como, né? imagina. Não, eles na hora da cena pega do jeito que dá, porque tem que durar aquele tempo exato. Não tem como fazer isso com um bebê de verdade. Um bebê de verdade é muito imprevisível, né? Pode chorar, pode, sei lá, fazer xixi, essas coisas todas, pode dar risada, pode vomitar até, né? Pode fazer qualquer coisa, gente. É um bebê. E fora que nunca poderia pintar um bebê de verde, né? Não poderíamos pintar um bebê de verde. Em Matilda, que os bebês não eram... Nenhum bebê era verde,
Mesmo em Matilda, não dá pra ser um bebê de verdade. Mas é muito também tem- imprevisível. Depois, a cena que gira a menina, você também fez a boneca? Ou Ah, não? eu fiz a cabeça. Eu fiz a cabeça. Então, nessa cena aí, não dá pra girar uma criança de verdade, Não, né? você não pode girar e lançar uma criança voando pelo ar. Não dá. Eu fiz a cabeça com base na foto da menina que ia fazer esse personagem. Que, inclusive, daí era uma cabeça de 6 anos. Cabeção, assim. Uhum. Sem, Ficou sem igualzinha. cabelo. Eu É, assisti, sem- eu assisti 2 vezes o musical. Você assistiu? Eu Que assisti. legal! Aí na hora que gira é incrível. Então, e aí Igualzinho. só que eu faço, nesse caso específico, eles me pediram sem cabelo, só a cabeça, porque o peruqueiro do Ia espetáculo, pôr quem o- é responsável pela peruca, faria o cabelo com base no cabelo da criança, com as trancinhas, tudo certo já. Legal. E aí o corpo, pra ser uma coisa leve de se jogar, porque um reborn não fica leve, né? Para fazer o jogo de lançar, não ser pesado para os atores também, porque depois caía a boneca, né? O pouso da criança. O corpo inteiro era de pano. Era só a cabeça reborn encaixada num corpo inteiro de pano. Mas ficou muito bom. Eu Ficou. assisti a Matilda ano passado, né? Que foi. Foi 2023, eu acho. Finalzinho de 2023 até E aí fevereiro de começou. 2024. Isso. Eu assisti. E o Wicked eu assisti a versão do ano passado. Esse ano eu ainda não Aham. assisti. Aí na versão do ano passado também era a sua boneca. Não, Ou só não. Foi nesse? essa foi a primeira vez. 2025. 2025. A versão de 2023. Foi 2023, a última vez que teve. A versão de 2023, eu fui assistir com a minha. Eu tenho uma verde minha. Eu já tinha, porque eu já era fã do musical. Aham. E aí eu fui assistir com a minha verde. Eu fui de Glinda, ou seja, eu fui de rosa, com peruca loira, com a boneca verde. Vestida de bruxa, né? Vestida de preto. E assim a produção pegou o meu contato, pegou meu cartãozinho, e foi assim que eles chegaram até mim depois, entendeu? Quando eles precisaram, pra Matilda primeiro, Que legal. e depois foi assim que a gente entrou em contato. Eles já me conheciam, daí a gente trocou mensagem e acabou que fechou pros 2 musicais. E você fez uma Glinda também, né? Eu fiz uma Glinda, mas é que a Glinda é um bebê basicamente branco e loiro, é um bebê comum, que eu vesti de rosa e coloquei uma coroa, e daí falei que ela era Glinda, né? Enfim, eu fiz a Glinda versão de silicone sólido, inclusive, que é um material que não tem emenda, que pode tomar banho, e essa daqui, quando tá de rosa, essa daqui é a outra Glinda, a Glinda de vinil, com corpinho de legal. pano. Eu pintei as duas iguais, só que uma de cada material, pra quando quisesse que essa daqui, porque essa é mais leve, enfim, é mais tranquilo de carregar essa, dá pra levar melhor na mochila, né, porque é de pano o corpo e tal. Então essa seria a versão da Glinda com outro material, com corpinho de pano. Então eu fiz 2 Glindas, entendeu? Ai, que legal, amei, demais. E como que a sua boneca, eu vi uns vídeos lá no seu perfil, como que a boneca foi recebida, a Elphaba, né? A Baby Elphaba foi muito bem recebida pelos atores, assim, como que reagiram a ver um bebê que não é um bebê de verdade, né? Um bebê reborn, mas é tão parecido, assim, se existisse uma criança Sim. verde, seria exatamente assim, né? Sim. Como que Ai, foi, foi assim, essa muito. relação com eles? Foi muito legal que eu consegui pra Wicked, porque Matilda não. Matilda eu mandei por correio pra eles. Foi tudo muito corrido em Matilda. Eles me pediram a todas, eram 8 bonecas e uma cabeça em Matilda. Nossa. E eles, porque tinham 2 Matildas, né? 2 bonecas Matilda, porque eram 4 crianças que faziam. Sim. 3 das Matildas usavam a mesma boneca e a 4ª Matilda era uma atriz negra. Então tinha que ser um bebê negro especificamente para ela, entendeu? Então tinham as 6 bonecas que eram usadas nos carrinhos pelos atores que faziam as famílias e 2 Matildas, né? Uma negra e uma branca. E aí, o Wicked, eu tive a oportunidade de ir entregar, porque foi mais tranquilo, prazo e tal, era um bebê só, então foi muito mais de boa, porque Matilda eu fiz em 15 dias.
Nossa. loucura total. Eu nunca fiz tanto bebê de uma. Eu literalmente não parava. Ainda mais que eu estava com estreia marcada para um espetáculo de teatro musical aqui em Curitiba. Então eu tinha Nossa. ensaio geral, aquela coisa. Nossa, eu ficava pintando até de madrugada, implantando cabelo até de madrugada. Dormia tipo 2 horas por noite para dar conta de entregar para eles e dar conta dos meus ensaios também. Então Mas só também não consegui. podia perder, né? Não, então. Aí eu consegui enviar para ele só por correio, justamente porque eu não podia ir até São Paulo fazer a entrega por conta do meu espetáculo aqui, né? E aí, o Wicked eu fui até lá. E eu assisti o ensaio, e eu entreguei para os atores. Foi incrível, porque eu levei a Legal. boneca bem fechadinha num paninho branco. E aí eles quiseram registrar o momento de eu mostrando pro elenco, né? Então eu cheguei, fui tirando o paninho branco, a cobertinha branca de cima do bebê, e elas ficaram, tipo, chocadas. Eu nem sabia como reagir à reação deles, sabe? Eu fui realmente assistir depois o vídeo que eles fizeram e fiquei, gente, que legal que foi a reação deles todos, sabe? Foi muito legal, eles receberam muito bem. Todo mundo queria pegar, todo mundo queria ver de perto, todo mundo ficou impressionado e foi muito, muito gratificante ver isso de perto, sabe? A reação deles de perto foi muito legal. E aí você já tem planos para próximas produções, assim? Já tem alguma coisa assim? Claro que provavelmente você não possa contar se você tiver. Mas você já viu alguma outra coisa? Alguma outra produção, assim? Alguma que você sonhe e fala assim, olha, se tivesse essa produção no Brasil, eu queria produzir a Bebê Reborn deles. Nossa, deixa eu pensar. Alguma produção que tenha. Waitress. Eu gostaria de. Porque o Waitress, a gente teve uma versão aqui em Curitiba montada, que foi inclusive o que eu tava ensaiando na semana que eu tive que entregar as bonecas de Matilda. Só que era uma versão de curso de formação, de um curso de montagem aqui de Curitiba, né? Então não era com direito comprado, essas coisas assim. Então foi uma adaptação, trazendo para o contexto de Curitiba. E eu fiz a do nosso espetáculo. A do nosso espetáculo eu fiz. Legal. Então, se viesse uma produção real de Waitress pro Brasil, eu ia adorar fazer. Entendeu? Ia ser muito legal. E outro musical que ia ser legal de fazer se viesse pro Brasil, mas que eu acho talvez um pouco mais difícil dele vir pro Brasil, seria Hamilton. Que daí tem os dois filhos do Hamilton e do Burr, né? Só que acho que esse é mais Harry difícil. Potter que ia vir, não vem mais, Harry né? Potter, Mas tem também, você não fazia vem até mais. o... né? Dá pra fazer com a cicatriz, é legal. Ai, muito bom, amei. E então a gente já viu várias áreas que dá pra ter bebês reborn, né? Sim. Então, os animais, os musicais, filmes, para as colecionadoras, séries. Tem mais alguma outra coisa assim que você pode falar pra gente que ninguém imagina que tem bebê reborn, mas tem? Eu acho que algumas pessoas já devem ter ouvido falar, como o tema tá muito em alta, né, hoje em dia. Mas existem bonecas que são para tratamentos terapêuticos para diversas doenças, tá? Tanto para o mal de Alzheimer, para idosos, é muito usado uma boneca dessas, muito, muito mesmo. Tenho várias idosas que eu conheço que tem. E também para crianças que têm autismo, é muito usado também, que dá uma sensação de... faz a criança entender que ela tem que cuidar do próximo, que ela tem que, entendeu? Ela tem que tomar cuidado com o próximo, porque nem sempre a criança autista consegue entender que sei lá, que um beliscão dói, que um jeito de pegar no braço dói. Então é uma forma de fazer a criança com autismo se conectar com um objeto e entender o que pode e o que não pode, e também de se conectar com o objeto, porque muitos deles não se conectam com pessoas, né? Reais. Sim, Muitas vezes, igual tem as que tem um cachorro, né? Que é como terapia usa o cachorro, tem gente que usa como terapia as bonecas. E assim, de todas as bonecas que você já fez, você tem alguma preferida que é seu xodó, assim, até que você vendeu com dor no coração, que você queria pra você? Ou... que eu vendi? Olha, ou que você fez e pegou e ficou com você, assim, sabe? Mentira, ó. Tem uma que eu fui muito apegada, mas eu tive que se desfazer. passar.
Mas eu tive que passar pra frente porque é a verde de Wicked. Eu fiquei Ah. muito apegada. Nela eu fiquei muito apegada e eu tô querendo juntar uma graninha pra. Porque mesmo assim, mesmo eu produzindo, é uma coisa que eu teria que investir um certo dinheiro pra fazer pra mim. Mas é uma que eu penso no futuro em fazer pra mim igual a do espetáculo. Porque a que eu tenho antiga é bem diferente. Ela é de vinil com corpo de pano, ela é olho aberto. Essa daí não, ela é dormindo de silicone. Então, quero ver se faço uma outra pra mim um dia dessa. E das minhas, eu acho que todas as que eu fiz são bonecas que eu não teria coragem de vender nunca, das que eu fiz pra mim, sabe? Nunca as Só a que eu fiz primeira, pra né? mim. A primeira que foi. Só a primeira, sim, a primeira Mas acabou foi indo. inesperado, né? Foi das que eu fiz sabendo que eu ia fazer pra mim, são minhas e são minhas. Ponto final. Teve uma única boneca que eu fiz com o intuito de vender. Uma vez aconteceu isso, nesses 5 anos. E que no início eu não consegui vender. Eu fiquei com ela uns 2 anos. Daí, ela tinha nome, tinha tudo. Daí eu resolvi colocar ela à venda depois de um tempo. Mas que é um modelo que eu também gosto muito da ideia e penso muito em fazer de novo pra mim com outras características. Mas eu vendi ela depois de 2 anos. Foi muito tipo, ai meu Deus, eu vou realmente vender. Mas eu só vendi porque tinha uma pessoa que tava muito interessada nela, senão acho que eu não tinha vendido, não. Também, né? Tá certo. Então, é a sua profissão, né? Então você tem Sim. que. Não dá pra ficar com tudo pra você, que senão. Não. Senão não é mais profissão, né? É. Mas as que eu tenho, que eu escolhi a dedo pra serem da minha coleção, essas que eu fiz, né? Essas eu não vendo de jeito nenhum. Eu tenho outras bonecas feitas por outras artistas, porque eu gosto de ter trabalho de outras artistas e valorizar o trabalho de outras artistas. Mas que daí já tive várias, de várias artistas, já vendi várias, porque daí, por mais que me apegue, chega uma hora que eu penso, ai, putz, mas não, agora tem muito. Preciso desocupar um pouco pra trocar. Quero uma nova, mas não tem espaço, então vou vender uma antiga pra ficar com uma nova entrar no lugar. Sim. Então, nossa, de outras artistas eu já vendi várias. Para as pessoas que querem se tornar artesãs, o que você recomenda? Qual que é o primeiro passo? Primeiro passo é você ir atrás de uma artista que dê um curso bom. E o curso bom não vai ser barato. Se você conseguir uma artista que faça o curso presencial, é a dica que eu tenho de ouro, assim. Faça o curso presencial. É outra vida fazer o curso presencial. Eu fiz curso online, faz presencial. O primeiro que eu fiz foi o DVD. Aí depois eu fiz um presencial. E aí depois eu fiz um por vídeo, de gravado mesmo, sabe? Um vídeo gravar, uma videoaula, enfim, gravada mesmo, que eu podia tirar dúvidas com a artista, mandando mensagem, coisa do tipo. Mas eu diria, o primeiro passo é fazer um curso e, se possível, se tiver na sua cidade, ou se você conseguir guardar um dinheiro, para muitos cursos às vezes estão em São Paulo e tal, se você conseguir guardar um dinheiro para você ir até o local do curso presencial, eu diria que vale a pena, porque fazer um curso presencial é outra vida. Mas se você não pode, faz um curso online, mas faz de uma artista que seja realmente boa. E aí se quiser, eu posso indicar, gente. Eu Pode ainda não indicar, gravei. indica aí. Tá, eu ainda não gravei nenhum curso, pretendo gravar, mas ainda não gravei. Acho que eu vou precisar de uma equipe para me ajudar, enfim. Enquanto não gravo, eu vou indicar o curso de outras pessoas que fazem online. É um curso muito, mas muito bom, que tem para iniciante, tem técnica avançada também. É uma artista que tanto faz técnica iniciante quanto avançada. É a Ana Paula Guimarães. Eu sou muito boa. O curso dela é muito bom. O trabalho dela é muito bonito. Eu diria que vale a pena investir num curso online dela. E tem uma outra artista, só que ela não mora no Brasil. Ela é brasileira, mas ela mora fora. Ela abre turma muito de vez em quando. A Ana Paula Guimarães é curso gravado, então você compra lá a aula dela e é gravado, você pode tirar dúvida. Essa que eu falei que dá pra tirar dúvida por mensagem e tal. A outra que eu ia falar é a Bianca. A Bianca, ela mora em Portugal. E ela dá curso, mas quando ela abre turma, ela faz curso ao vivo.
Então é uma turma de uma, tipo o que a gente tá fazendo aqui, tipo um Zoom, qualquer coisa assim. Então ela abre uma turma, cabem X pessoas na turma, e depois ela fecha essa turma e demora muito, ela abre de novo. Mas é bem difícil dela abrir. Esse ano já foi a turma dela, se eu não me engano. Então, quem sabe ano que vem ela abre de novo, mas demora mais. Legal. E uma bebê reborn costuma custar, assim, qual é a média dos preços, né? Que você falou, feita por uma artista, qual é a média, assim, dos preços? Como pra pessoa ter noção, né, também, pra ela saber quanto. Sim. Porque também, às vezes, a pessoa cai nos golpes também, por não saber, por desconhecer o preço, né, também. Sim, né? Então, também. qual é uma média? Eu vou falar valores com base nos meus valores, valores de outras artistas aqui que eu conheço, que são amigas minhas, que eu tenho relação próxima aqui de Curitiba, tá? Tem outras que eu não tenho tanta relação, não sei os valores dela, mas eu sei os valores das duas minhas amigas, sei os meus valores, e os valores de artistas grandes, por exemplo, a Ana Paula Guimarães, que eu citei, que mora no Brasil, tem a Taba, tem várias outras artistas, eu vou falar com base nas artistas que eu gosto mais do trabalho. Beleza. Porque tem artistas que fazem trabalhos mais simplificados, então fazem valores mais baixos. As bonecas que eu e a maioria das artistas que gostam de fazer um realismo, né, trabalhar mesmo em cada bebezinho, fica em... Se você quer com enxoval, logicamente, porque daí tem com enxoval, sem enxoval, de vinil, de silicone, aquela coisa errada toda. Ah, tem com Vou enxoval falar... também? Dá pra vender com enxoval e sem enxoval. Ah, que legal. Quando eu vendo com enxoval um bebê, fica numa média de 2.550. Com enxoval. Sem enxoval, uns 2.250, 2.200. Mas o de silicone ou o... Vinil com corpo de pano. Vinil com Silicone corpo de pano. sólido varia muito o preço, porque tem bonecas desde 6 centímetros. Nossa. Que é a filha da... Que a gente fala que é a filha da Barbie. É o bebezinho que daria pra ser a filha da Barbie. Legal. E eu já fiz bebê de 6 centímetros. E daí vai até os maiores que eu conheço produzidos aqui no Brasil. São os bebês que têm 57, 60 centímetros. Então pense a diferença. Um 6 centímetros e um de 60 centímetros. A diferença de preço é gritante. Com Mas certeza. eu vou falar nos que são mais vendidos. Os tamanhos mais vendidos. Que seria... de 36 centímetros a 50 centímetros. Tá. São os mais vendidos. 36 centímetros, normalmente, fica numa faixa de uns 3.500, 3.900, 4.000. O de 36. De 36 a 42, por aí, dá esse valor. E aí, se for de 45 pra cima, de 45 a 50 centímetros, fica até de 6.000 até uns 7.500, 8.000. Depende muito do molde que é escolhido também. Porque os moldes são feitos por fornecedoras, né? Eu não tenho forma, então eu não derrubo o silicone na forma. Eu compro o molde de uma fornecedora. A fornecedora tem o seu valor, principalmente porque tem fornecedoras que têm modelos que são originais, ela mesma fez a escultura, então tem um valor agregado maior aí. Então o molde fica muito mais caro de um outro molde que não é uma escultura original da artista, né? Então os moldes variam muito e por isso os bebês de silicone variam muito de valor. As pessoas que fazem com as fotos reais, né? Sim. Muda o valor ou aí é de acordo com o material? Geralmente fica, de acordo com o material muda, né, lógico, mas eu particularmente nunca fiz uma boneca por aproximação de foto, como a gente fala, em silicone sólido. Nunca me pediram, porque existe uma variedade menor de modelos, então é mais difícil deixar tão parecido, sabe? Dependendo do bebê, não é tão possível. Mas em vinil com corpo de pano, eu tento deixar no valor mais próximo possível daquele valor de 2.550. Mas sempre passa um pouquinho, porque dá um trabalho maior pra gente, de ter que se atentar a cada detalhe daquele bebê para colocar aquela informação que o cliente quer. Então, acaba que fica numa média de 2.700, com enxoval, fica numa média de uns 2.750, tipo uns R$200 mais caro. Mas isso se for um bebê
desses tamanhos, 50 centímetros e tal. Às vezes a mãe quer um bebezinho menor, né? Tipo, quer a filha, o rosto da filha, mas aceita que seja numa boneca de 44 centímetros, 42. Aí às vezes consegue deixar um pouco menor, assim, o valor, sabe? Ai, legal. Mas vamos dizer que é uma faixa de 2.750, uma média, assim. Ai, muito legal. Então é bem variado, né? Tudo bem. Muda muito o valor. Legal. Muito bom. E aí a gente já tá caminhando pro fim. Eu queria saber se você tem palavras finais, alguma mensagem que você gostaria de deixar. Aí, pode falar o que você quiser agora. Não que você já não tenha falado o que você quis, mas... Sim, sim. Mas a sua mensagem final. Eu acho importante, já que tá tão em alta esse assunto da arte reborn, das bonecas reborn, das colecionadoras e das artistas, ressaltar que é uma obra de arte. E que toda obra de arte precisa de um cuidado especial. Você não vai deixar uma pessoa, sei lá, fazer qualquer coisa com uma tela que você tenha de Picasso, entendeu? Você vai deixar lá em exposição, talvez você até coloque um vidro na frente para proteger, né, durar e tal. É o que você tem que entender. A boneca reborn é uma arte inicialmente criada para adultos. Ela não foi criada para ser uma boneca para criança. Ela caiu no gosto das crianças quando começou essa coisa de internet, das crianças muito presentes nas mídias sociais, né, nas redes sociais. Assim caiu no gosto das crianças, porque até então era um item colecionável de adultos. A primeira boneca reborn foi feita por uma escultora que quis dar de presente para o seu amigo, homem, adulto, o bebê dele, recém-nascido, que morreu. Nossa. Ele perdeu o filho, a escultora resolveu homenagear fazendo uma boneca para ele ter de recordação do filho. Então, a primeira reborn já foi para um adulto. Entendeu? Não foi para uma criança. A primeira boneca foi para um adulto. É um item colecionável, é uma arte, e isso é muito importante de ser destacado. Que é uma arte, que é um item colecionável. Não é só uma boneca. Muito bom, muito bom. Acho que nossa conversa aí esclareceu bem pro pessoal essa questão da arte, que temos várias áreas de atuação. Eu achei incrível esse negócio do macaco. E tem macaco, tem porco, tem cachorro, tem vários. E personagens, assim, também tem como fazer? Tem os temáticos, tem alguns moldes que são bem específicos, tipo, dá pra fazer sereia, que tem cauda de sereia. Dá pra fazer lobisomem, que também tem essa possibilidade. Tem ET, dá pra fazer ET. Ai, gente. Tem vários que dá pra fazer. Tem até centauro, que tem as patinhas, as mãos e as patinhas na perna são patinhas, né? Tipo de cavalinho, assim, né? Então tem muitos. Eu gosto muito de fazer temático, tá? Eu amo fazer bebês temáticos. Eu até fiz um orçamento para uma menina ela é fã de musicais e ela queria fazer um Eric do Fantasma da Ópera com o rosto todo queimado, né? Nossa. Queria com a queimadura dele, do machucado. E não com a máscara. Não, sem a máscara, com o queimado. E aí tem artista. Eu tenho uma artista que eu amo, inclusive no meu livro tem muitas fotos dessa artista, que eu admiro muito o trabalho dela, que ela é muito conhecida, muito famosa pelos bebês temáticos que ela faz. Ela quase não faz bebezinho bonitinho, com cara de gente normal. Ela faz muitos bebês temáticos. Eu posso até te mandar depois umas fotos e o perfil dela para você colocar. Manda sim. Mas eu vou abrir para você entender. São muito diferentes os bebês dela. Eu vou abrir uma página que eu gosto aqui, ó. Tem o Eric Mão de Tesoura. Nossa! Tem unicórnio, tem porquinho, tem caveira mexicana. Que legal! Ela faz um trabalho incrível. O vampiro com os dentinhos. Olha só! O outro... ela faz umas coisas... A rainha de copas. Ela faz um trabalho muito legal. Admiro muito o trabalho dessa artista. E meu sonho é fazer mais bebês temáticos. Eu já fiz um Avatar. O mais diferente que eu já fiz já foi um Avatar. Avatar eu já fiz. Você gosta das cores, né? Bebê colorido. Eu adoro fazer bebê temático. Mas aqui no Brasil o público de temáticos não é tão grande. Lá fora as pessoas procuram mais. Eu tenho uma encomenda de Avatar. Eu acho que ainda não é tão grande. Mas acho que se as pessoas soubessem
soubessem que podem Que pode dá existir pra essas fazer. E, coisas. nossa, eu adoro esse tipo de desafio. Porque tem gente que nem. Eu, por exemplo, nem sabia. Tem gente. Muita gente não deve nem saber também. Então, por isso que não Eu tem. adoro. Se as pessoas Sim, soubessem, talvez, eu né? amo esse tipo de desafio. Porque os Muito temáticos são um legal. desafio, né? São um desafio. E eu adoro esse tipo de coisa. Ai, muito bom, muito bom. Amei nessa conversa. Vivi, antes da gente fazer as despedidas, é o Sim. seguinte: o ali a gente conversa, né? E aí eu peço sempre para o convidado indicar alguém que você gostaria que viesse aqui. Então pode ser de qualquer tema, não precisa ser do seu tema Reborn. É claro que se você quiser pode ser, mas indicar alguém de algum tema legal, pode ser de outras áreas da sua vida que você acha legal, assim, mas alguém que você acha que seria legal participar desse nosso papo, assim. Quem que você Tá. indicaria? Ai, tô pensando. Tem que ser uma coisa. Eu acho que eu gostaria de trazer alguém ligado à arte. Só não sei. Só que algum outro tipo de arte, tipo teatro musical, assim, sabe? Trazer alguém de Uhum. teatro musical. Tinha que pensar em nomes. Porque Pode. o legal é ser uma pessoa muito, muito grande. Mas aí trazer uma pessoa muito grande nem sempre é fácil, É. né? Não, Tipo, se são pessoas que você. estão muito ocupadas. Isso. Posso pensar? Pode pensar e depois. Aí faz assim: você então pensa, e aí você me manda um vídeo gravado e eu Tá insiro aqui bom, no finalzinho. Aí tá no bom. final no encerramento, aí o pessoal assista pra ver quem ela indicou. Vai ser um Quem eu vou suspense. indicar? Isso, vai ser Tá bom? suspense. Mistério. Mistério. Então, Vivi, muito obrigada. Gostei muito da nossa conversa, achei que foi muito legal. Deixa suas redes onde o pessoal pode acompanhar seu Deixa. trabalho, por favor. Ah, tá bom. No Instagram, @LittleOneDolls, igual o meu nome, que talvez você mostre em algum lugar. É @LittleOneDolls. No TikTok é @little.one.dolls. É a mesma coisa, só que com os pontos separando as palavras. E é o que eu mais uso, na verdade, são esses dois meios de comunicação, tá? Por Legal. enquanto, E tá lá bom? você também faz as vendas por lá. Se o pessoal quiser comprar uma boneca, pode Pode falar com falar, você. me chama no direct do Instagram, que é melhor do que no TikTok para eu conversar sobre vendas. E aí, se você for uma pessoa que realmente vai fechar a venda comigo, você vai ter o prazer de ganhar o meu WhatsApp. Porque por Ó, que enquanto eu só honra. tenho, porque por enquanto eu só tenho número pessoal, sabe? Não tenho um número faz 5 anos, eu sei, já devia ter um número comercial, mas eu não tenho ainda. Então, eu passo meu contato de WhatsApp realmente para quem eu vou realmente fechar. Podemos conversar melhor? Vamos conversar melhor. Vou passar meu WhatsApp, porque a gente tá mais presente no WhatsApp, né? Muito bom. Ah, e agora eu lembrei de mais uma pergunta. Então a gente vai. Pergunta! Pra gente aproveitar o tempo, né? Me lembrei. Antes da gente finalizar, então, esse não foi o Tá. fim. Sobre os conteúdos Reborn nas redes sociais tal. Como que você vê que os conteúdos podem ser criados, assim? Pessoas que criam conteúdos, as artistas, que criam conteúdos com as bebês. Como que você acha que devem ser esses conteúdos nas redes sociais? Que assim, cada um grava o conteúdo que acha que deve, da forma como acha que o público gosta de assistir, o seu público. Porque às vezes o público de outro artista não é o mesmo público que eu tenha. Né? Eu, por exemplo, tenho bastante adulto no meu público. E tem muita artista que tem mais criança do que adulto. Então a criança vai gostar muito de assistir o que a gente chama dos roleplay, que são as novelinhas, que a gente chama, tipo novelinhas, né? Que é a rotina da manhã da bebê reborn, o primeiro banho da bebê de silicone. Enfim, as crianças gostam de ver esse tipo troquinha, gostam de ver preparando a mamadeira, preparando o café da manhã da boneca e tal. Então, colecionadoras e artistas, tem muitas que focam nesse tipo de vídeo, porque o público delas gosta de ver isso. E várias dessas artistas e colecionadoras monetizam nesses vídeos. Então, sim, elas vão fazer um roleplay, uma novelinha, porque é o que o público delas gosta e elas ganham dinheiro com isso. Mas não quer dizer que elas sempre façam isso, no sentido, passam o dia inteiro. É hora do almoço, vou dar comida pra boneca. É hora do jantar, vou dar comida. Não fazem, gente, elas gravam um vídeo e acabou, entendeu? É um vídeo de conteúdo pra ganhar like, seguidor e monetizar.
É isso. Até porque o vídeo tem 1 minuto, né, assim. Então, tem muita... O YouTube que tem mais, No né? YouTube O YouTube que tem mas mais. no TikTok, por exemplo, é rapidinho. No TikTok é rápido, é mais troquinha, mas até trend, né? Tem muita gente que faz trend com a boneca Reborn. Eu vi aquela... Sabe aquela que você coloca o celular na boca, assim, e sai girando? Não, Você já viu essa? Não, nunca vi essa. Não viu essa Depois trend? você me passa. Você segura o celular, morde o celular assim, que segura alguma coisa no colo e gira. Nossa. É isso, eu fiz isso com uma boneca, não fica tão interessante. É que eu fiz com a grama, né? Então a grama, o chão é todo igual. Se você faz num ambiente que tem outras coisas em volta, é mais interessante. Fazem isso com pet, fazem isso com criança. Então tem muita gente que faz trend com as bonecas também, no TikTok, né? Dancinhas, fingindo que a boneca tá fazendo uma dancinha. E assim, é o conteúdo que elas ganham likes e visualizações. Então acho que o conteúdo é muito variado de artista para artista. Eu, particularmente, não faço tanto isso. O máximo que eu faço é uma troquinha ou outra, trocando de roupa. Eu gosto muito de fazer vídeo montando a boneca, dando banho na boneca de silicone, também gosto, arrumando cabelinho, essas coisas eu faço. Mas eu não sou uma pessoa que vai fazer um vídeo dando mamadeira ou dando comida, mas essa sou eu. Tem muita gente que faz, e é isso. Então são vários os tipos. São vários. Tem gente, muito eu gosto bom. de fazer muito vídeo falando também sobre a arte, acho muito importante gente falar sobre. Muito bom. Então, agora sim, Vivi, fechamos. Fechamos. Então, muito obrigada, pessoal. Obrigada, Vivi, por participar aqui do nosso Ali a Gente Conversa. Pessoal, gostou do vídeo? Se inscreve no canal, curte o vídeo, indica para os amigos. Sigam também as páginas da Vivi, acompanhem. E fica até depois dos nossos créditos, que a gente vai ver quem a Vivi indicou pra gente. É isso aí, pessoal. Isso mesmo. Tchau, tchau. Tchau, obrigada pelo convite. Consegui pensar num nome para indicar para o próximo podcast, que é a Lilith, uma amiga minha. Ela é atriz, faz teatro musical. E uma das coisas mais interessantes é que ela é filha de palhaço. Então eu acho muito interessante trazer a Lilith para ela também contar como foi a relação dela de crescer com um pai palhaço. E é um pai palhaço que ele realmente bem conhecido, sabe? Então eu acho que trazer a Lilith seria uma pessoa bem legal para vocês. Tchau!